Olá, galera de Jundiaí, meu nome é Jaque, eu sou tatuadora aqui na cidade e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem tijolinhos com a técnica Adobe. Vamos lá? A primeira coisa é o ambiente. Como vocês podem notar, o fundo de casa é bem pequeno e você não precisa de nenhum grande espaço. Facilita também que você tenha uma lona para conseguir manejar melhor a terra. É importante que antes de coletar a terra, você observe o ambiente e procure escolher o local de menor impacto possível. A terra deverá ser aquela de subsolo, encontrada mais ou menos de 20 a 30 centímetros abaixo da superfície. Antes de começar, você ainda pode fazer um teste de composição, que é basicamente colocar um pouquinho de terra num pote de vidro com água e deixar descansar por 2 dias. A terra é principalmente composta por 3 elementos: areia, silt e argila. A areia, que é maior e mais pesada, decanta primeiro e forma a camada do fundo. O silt, que é um pouco mais leve, forma a segunda camada logo acima da areia. E a argila, por ser muito mais fina, vai ser a que vai decantar por último. No caso da nossa amostra, percebemos que a divisão não se forma muito visível. Isso aconteceu porque a terra que a gente coletou era argilosa, o que pode gerar tijolos quebradiços. Então identificamos de antemão que seria necessário equilibrar essa mistura com um pouquinho de areia. O próximo item é a palha, ou qualquer fibra vegetal seca que sirva como liga para ajudar na estrutura dos tijolos. É legal que você corte essa fibra em pedacinhos de 10 a 15 centímetros. Agora, uma das protagonistas desse processo, as forminhas. Indicamos que elas sejam feitas de madeira. Como vocês podem notar, nesses 2 modelos aqui, a estrutura é bem simples. Medidas um pouco menores facilitam o processo. Se você for montar a sua, em geral indicamos que elas tenham lados de 10 por 20 centímetros com profundidade de 10 centímetros. Se você quiser, ainda pode usar outros materiais e formatos como forma, desde que seus tijolos tenham um padrão. Separamos também um pouco de água e um regador para umedecer a mistura. Também é recomendável que você tenha uma enxada. Ela vai te ajudar a coletar a terra e depois, se necessário, a dissolver torrões. Como já tinha dito, nossa terra argilosa precisou ser equilibrada. Nessa mistura, coloquei 3 mãozadas cheias de areia. Com a ajuda do regador, eu molhei a mistura. A água deve ser colocada aos poucos. Conforme você for adicionando a água, vá dando pausas e misturando com os pés. Quando sentir que a mistura está quase no ponto, coloque a palha junto com a última adição de água. Lembre-se que você pode utilizar a lona para reorganizar a mistura. E macere com os pés por uma última vez. Depois da palha misturada na terra, você ainda pode fazer mais 2 testes para conferir se a sua mistura tem liga. Primeiro, o teste de rolinho. E depois, o teste da bolacha. Você ainda pode deixar essa bolachinha um pouquinho mais fina e colocar ela para secar de um dia para o outro. Isso vai te dizer se a sua mistura está quebradiça ou se ela ficou bem equilibrada. O próximo passo para fazer nosso tijolinho é molhar a forma. É legal que sempre antes de começar você lave bem a forma e deixe ela um pouco úmida. Isso ajuda que a terra não grude e desenforme melhor depois. Com a forma molhada, você pode começar a arremessar nossa mistura de terra dentro dela. O ideal é que seja com um pouquinho menos de força. Nesse começo eu estava um pouco empolgada.
E aí você vai arremessando com uma força média até preencher todos os buraquinhos que sobrarem na forma. Com a ajuda das mãos e uma régua, que pode ser um pedacinho de madeira, você vai procurar nivelar seu tijolinho. Fazer com que eles fiquem nivelados vai ser importante depois na hora da construção, para que você consiga um encaixe legal. Depois de nivelado, o próximo passo é desenformar o tijolinho. Isso deve ser feito devagar, com leves batidinhas. Caso você faça isso muito rápido ou com muita força, a tendência é que seu tijolinho desmanche. Depois de desenformado, você ainda pode dar uma ajeitadinha com as mãos, mas toma cuidado para não apertar e não ficar pressionando muito o tijolinho. Isso pode comprometer a qualidade dele. Olha que belezinha esse tijolinho formado. O nosso a gente fez em cima de uma plaquinha de azulejo, porque nos últimos dias tem ficado nublado e chovido. Então a gente achou melhor fazer no azulejo, porque a gente pode deixar secando ao sol e caso aconteça de chover, a gente pode retirar e guardar ele em um ambiente seco e seguro. O ideal é que ele seque ao sol, mas caso você tenha condições muito diferentes de clima e período, isso também não te impede de realizar a técnica com algumas adaptações. Para fazer o próximo tijolinho, você tem que repetir todo o processo que eu acabei de explicar, inclusive lavar a forma. Às vezes, de um tijolo para o outro, sobram pedacinhos de terra na forma, e isso dificulta pra caramba desenformar os próximos tijolinhos. Durante o processo, também é importante que vocês continuem atentos à composição da nossa mistura de terra. Se ela está muito seca, se ela está muito úmida, se ela precisa de alguma correção a essa altura. Outro erro muito comum que eu fiz aí no vídeo é comprimir a terra do tijolinho. A terra dos tijolinhos ela não pode ser comprimida. Com esses tijolinhos é possível construir muitas coisas, desde pequenos canteiros para tempero até casas. Isso vai depender bastante das suas possibilidades, individuais, coletivas e técnicas. Outra dica é que a mesma massa que a gente usou para fazer o tijolinho, a gente pode usar para uni-los e para dar o acabamento. É só importante lembrar de não deixar nenhum buraquinho que possa virar uma futura casa de inseto. A gente fez vários tijolinhos desse e, em geral, eles demoram mais ou menos uma semana para conseguir secar e ficar prontos, se o tempo estiver favorável e for um dia de sol, que não é o caso dos últimos dias. Então, ele vai precisar de um pouquinho mais. Esse foi o vídeo de tijolinhos na técnica Adobe. Eu espero que eu tenha ajudado e que tenha contribuído com alguma coisa nessa quarentena de vocês. Até!